Estamos chegando nesta sexta-feira, dia de começo de uma caminhada de muitas seleções rumo à Copa do Mundo de 2026. Saiu a pauta, inclusive, para os jogos que vão acontecer nesta primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. E o Bernardo, por exemplo, ele vai fazer o comentário do jogo da Argentina contra o Equador. Então saiu ali na pauta o Miquelete escreveu assim: o jogo é no Monumental de Nunes, né? Bernardo pega Monumental de Nunes. O Facincani vai fazer o jogo do Brasil. Brasil contra a Bolívia. Então, Facincani pega Mangueirão. Estamos começando o nosso Opinião Placar. E o Peru é você também, viu? Faço. E aí o Facincani reclamou da pauta. Ele reclamou da pauta. Falou que era muito pouco. Muito pouco. Pelo talento dele. Aí ele quer pegar o jogo de terça-feira também. Pouco contra quem quer, que ele quer pegar o quê? O Peru. Bom dia a todos! Hoje é quase feriado, né, gente? Hoje é uma sexta-feira, a cidade tá tranquila hoje. A cidade hoje tá sossegada. Pra você que anda de helicóptero. Não, olha que anta. Ele começou o programa e tá com o microfone desligado. Não, tô com o microfone, tô com o meu retorno aqui do... Não, hoje tá tranquilo. O duro foi terça. Lembra da terça-feira? Nossa, terça-feira tá bom. Esse óculos é legal pra cacete, velho. Esse negócio, essa haste aí, é ridículo. Isso é ridículo. Tira isso do óculos. Não, o óculos é feio. Não, o óculos é bonito. Não é bonito. Eu estou me adaptando a esse troço aqui. O cara congelou o óculos. Não, isso é coisa de velho. Você deixa esse óculos no freezer. Você é um cara jovem. Parece um cubo de gelo. Cala a boca, Facincani. O óculos é horroroso. Sormani eu respeito, porque o Sormani... Tira esse negócio aqui. Ele ganhou o óculos no... Tira esse negócio aqui, ó. Olha lá. Pode falar, Miquelete, eu estou ouvindo você. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu estou ouvindo o Miquelete. Esse óculos seu é bonito pra cacete. Lindo. Muito obrigado. Muito bonito. Agora te ouço, Miquelete. Muito bem, gente. Agora você compra 3 picolés e ganha um óculos. O programa de hoje tem dois assuntos, a gente vai dedicar o programa a dois assuntos específicos hoje, porque como todo mundo sabe, data FIFA, futebol brasileiro e mundial param, né? E hoje a gente decidiu colocar na pauta, além do Mangueirão e do Peru do Facincani, as eliminatórias da Copa do Mundo. A gente vai falar de Copa do Brasil também, né? Porque estamos chegando aí perto da grande decisão. É uma decisão emblemática, uma decisão que opõe São Paulo e Flamengo. O São Paulo do Dorival Júnior, que dirigia o Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, né, seu Bernardo? Aí mandaram embora, o cara ganhou a Libertadores e ganhou... Tá louco pra voltar. Voltar o quê? Quem tá louco? Flamengo. Quem falou? Ele, Dorival. Falou nada. Não, meu trabalho tá incompleto. Ele quer voltar pra terminar. É só fazer assim, tá louco pra voltar. É só fazer assim, ó. Plá. Flamengo ligar. Acho que ele vai sair do São Paulo. Tá bom. Tem Tá bom. Olha, o Facincani é o seguinte, ele não gosta de umas pessoas, ele persegue. Não, ao contrário, eu adoro o Dorival, mas ele foi mal demais. Mas foi mal demais. Não é nesse final de semana, péssimo, né, que ele foi mal. Mas no outro, então, as finais da Copa do Brasil nesse ano vão acontecer em 2 domingos. Dia 17, o jogo no Maracanã, não vai ter jogo do às 4 da tarde. Não, vai ter. E aí o Maracanã será fechado 3 dias antes, o que viabiliza o jogo do Vasco no sábado, no Rio de Janeiro. E o Vasco está proibido de jogar em São Januário com torcida. Então, o Rio de Janeiro, a cidade, a Federação Carioca, a CBF, o Ministério Público precisam se entender, gente. O Vasco não pode ser punido eternamente. Agora inventaram essa história de que não dá pra ter jogo em São Januário porque é perigoso? E porque as Onde não é perigoso? Onde não é perigoso? Que história é essa? Que história é essa? O Carlos Sainz, piloto da Ferrari, foi assaltado na porta do hotel em Milão. Hotel Armani, inclusive. Saiu correndo atrás do ladrão, pegou o cara e recuperou o relógio. Prenderam 3 caras. Interlagos faz uns 2 anos, assaltaram uma van da Williams, né? Que história é essa? Que é perigoso circular no bairro, na região de São Januário? Onde não é? Que estupidez completa. Bom, e o outro jogo no outro domingo, né? Dia 24, no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Vamos começar falando disso. Depois a gente vai falar bastante de eliminatórias. O Brasil joga hoje, às 9h30, contra a seleção da Bolívia.
no Mangueirão, né, Facincani? Ficou super animado quando saiu o local do jogo, né? Mas por que ele ficou? Porque ele falou assim, eu quero pegar esse jogo aí. Eu quero pegar o Mangueirão. Quem está com a camisa do Brasil é Leandro Quesada. Logo, mais aproximado a... O senhor Mani tá com a camisa, último modelo da Bolívia. Então vocês dois pegam o jogo. Aliás, hoje é sexta-feira, dia das camisas, eu tô com a camisa do Madureira. Camisa, time que revelou o Evaristo, cara. E comemorativa da visita que o Madureira fez a Cuba. Em 1959, né, Michelete? Foi essa... Nossa, que todo mundo só fala disso na rua. Você não fala porque você é um ignorante não. completo da só história fala do disso. futebol. Na padaria hoje, inclusive você tá com a camisa... parou pra comemorar a visita Você tá com a camisa do Newcastle que eu te emprestei. E você tá com a camisa da Turquia. Verdade, Felipe? Galatasaray. Muito bem. 63 foi a excursão que o Madureira fez lá ao nosso país. Eu tô com a camisa da Bolívia. Você com a camisa da Bolívia, né, a nova camisa. Que distintivo bacana esse daí, né? Bonito. A Joma sempre solta camisas comemorativas aos jogos importantes. Passeio, né? Exatamente. Então eu peguei, como ela mandou pra cá, ninguém queria usar, porque é retrô, né? É meio... Não, tudo bem, eu tá uso. linda. Camisa retrô, bonita. Essa daqui é da época do Pelé, tá? Anos 70. É nada, porque tem bonito. 5 estrelinhas aí. Mais linda. Tem 5 estrelinhas aí. Tá certo. Mas eu tô falando do modelo. É igualzinho. Essa daqui é mais fake do que... Ô, Facincani, o Dorival então tá louco pra dirigir o Flamengo, é isso? Bom, do jeito que ele fala do Flamengo, é só ligar. Não, sabe que ele queria falar assim? Escuta, é o seguinte. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido técnico do Flamengo. Não. Aquilo é um horror. Não. Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Não. A torcida do Flamengo é uma torcida de oba-oba. O elenco do Flamengo é superestimado pela imprensa. Ainda bem que me mandaram embora. Ainda bem que... Esse que ele queria que ele falasse isso. Não, ao contrário. Hoje foi muito boa a minha passagem por lá. Obrigado por tudo. Hoje dirijo o São Paulo. Tô muito feliz no São Paulo. Esse discurso fake? Não é pra fake. Quê? Cara, ele fecharia uma porta. Exatamente. Isso quando não é o cara fechar porta. é honesto, quando o cara fala obviedades, a gente reclama. Isso Caramba, não é fechar porta, é bom. Não sai do quadradinho, né? Do 4-3-3, sempre obviedades. Pera um pouquinho. Quando o cara dá uma declaração bacana, pô, caramba. Desculpa, a declaração, acho que ela é fora do tom pro momento que ele vive. Não tem nada. Mas já faz tanto tempo que ele deu essa declaração também. Torcedor do São Paulo ligou pra isso. Não, eu me incomodei. Sim, mas então... Sim, mas eu me... Nenhum torcedor do São Paulo... A grande atração pra mim desse final, eu acho que é esse confronto aí, Dorival versus Flamengo. Pra mim essa é a grande... Claro, tem todo o resto. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo pode salvar o seu ano. Eu acho que não salva. Parcialmente, vai. Eu acho que é um atenuante do ano de vexame. Não, é só vexame. Aí é só vexame. Bernardo. É um atenuante. Ganhar é um atenuante para um ano pífio. Um ano pífio, mas também você não quer que o Flamengo ganhe todos os campeonatos todos os anos. Ganhar uma Copa do Brasil, fechar uma Copa do Brasil. O investimento que tem é para ganhar mais. Mas enfim, tem essa atração, esse atrativo, né? Do Flamengo tentando salvar o seu ano. Porque, de fato, se perder, aí é um fracasso total. Um ano que não ganha nenhuma competição, nem o Campeonato Carioca. O Dorival enfrentando o Flamengo. Sim. Ele foi demitido pelo Flamengo depois de ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores do ano passado. Foi demitido, hein? Não vem com essa conversa fiada. Que, não renovaram o contrato. Não renovou o contrato, você demitiu. Exatamente. E como é que estão se preparando essas duas equipes para esse jogo? Meu caro Bernardo Ramos, tô preparando como? Andando de avião? Tá tudo na praia, né? Jogando futebol aí. Responda. O Flamengo ficou de folga aí, 3 dias no início da semana. Sim, então. Tá vendo? Estão se preparando mal. Fala, Bernardo. Do lado do Flamengo, né? A grande dúvida e informações que eu apurei que o Arrascaeta dificilmente vai jogar o primeiro jogo. Dificilmente. Quiçá o segundo. Mas que contusão é essa que não... Desculpa. O que acontece com a Arrascaeta, acontece com o Soteldo, acontece com o Neymar, nós já discutimos isso aqui há alguns programas. Os caras não cuidam do corpo. O corpo responde aos maus tratos. De que maneira? Com lesões. Isso. São várias as lesões do Arrascaeta nessa temporada. Ele sofreu naquele jogo contra o Internacional, logo no início do jogo. Em 21 pra cá, principalmente, né? Em 21 ele não estava nas melhores condições daquela final de Libertadores contra o Palmeiras. Né? Não vem com essa conversa fiada também. Jogou... Perdeu. Ali foi a primeira, foi joelho. Ali foi a primeira. Aliás, eu lembro em 2019. A primeira foi em 2019. Ele não tava em forma. Ele teve um problema de público, mas quando ele jogou muito bem. Contra a Gana ele fez 2 gols. A primeira foi uma maravilha. Só se falava disso. A primeira lesão... Na Europa não, porque não havia europeu jogando. A primeira lesão dele foi em 2019, tanto é que ele volta na semifinal contra o Grêmio.
da Libertadores, aí em 2021... Ele sofreu a lesão no primeiro jogo. Então. Aí ele volta já na decisão, depois 2021 teve essa segunda que foi um período mais longo. Mas nessa temporada aqui são várias lesões. Essa aqui é uma... são várias lesões. Ele e o Luiz Araújo sofreram a mesma lesão no mesmo jogo. Muscular. Contra o Internacional, muscular na posterior. Então é muito difícil. O Pulgar teve uma lesão semelhante e ficou 34 dias fora, né, entre junho e julho. Então eu acho muito difícil. E aí, se não joga o Arrascaeta, o Sampaoli tem um norte, que foi a escalação do jogo contra o Botafogo, né? Que ele jogou com o Pulgar, quando o Flamengo atacava à frente dos dois zagueiros, quando o Flamengo se defendia, pelo menos no primeiro tempo, ficou claro, entre os dois zagueiros. E jogou com o meio-campo mais forte, né? Com o Alan, Vitor Hugo, e aí Bruno Henrique e Pedro na frente, né? Então eu acho que a tendência pode ser essa, se o Arrascaeta não se recuperar com o Everton Ribeiro no banco. Everton Ribeiro entrou contra o Botafogo e mais uma vez não jogou nada, né? Entrou no segundo tempo. Né? Jogou no segundo tempo. Então... Tá acabando o ciclo, hein, Bernardo? Tá acabando. Não, acho que esse quadrado a gente não vai ver mais. Esse quadrado já foi... porque pra mim o Everton Ribeiro não continua no Flamengo no ano que vem. Eu acho que quem não vai continuar no Flamengo é o Bruno Henrique. Bruno Henrique vai renovar. Eu acho que não vai. Bruno Henrique vai renovar. Eu acho, até tem uma... Do país? Não, aí tudo bem, é uma outra tipo de proposta. Não, eu não acho que ele vai trocar o Flamengo, por exemplo, pelo Palmeiras, ou retornar ao Santos. Pode acontecer, ué. Pode acontecer, vai ter uma nova gestão no Santos aí. Uma SAF pode comprar o Santos. Entendeu? O Santos pode ter dinheiro pra chegar e fazer uma proposta pra ele. Se não for pra Série B, né? O Santos não contratou maus jogadores. Não, foram ótimos. Depois a gente fala do Santos. Os jogadores do nível de Bruno Henrique, Arrascaeta. O Morelos é um bom jogador. Vamos nos concentrar na final da Copa. Uma rápida do São Paulo, porque isso que eu queria, dos problemas eu queria fazer uma pergunta específica pra você, o Quesada. O São Paulo vem fazendo um campeonato brasileiro ruim. Jogando mal, maior parte das partidas e tal. Sim. Mas a torcida tá muito empolgada pelo que vem acontecendo. Vinha acontecendo na Copa Sul-Americana. A Dudu ganhou. Dos pênaltis. Mas a perspectiva de um título contra o Flamengo. Aí contrata o James Rodrigues. Volta o Lucas Moura. A chavinha virar a chavinha para a Copa do Brasil é algo simples para o São Paulo que está jogando tão mal no Campeonato Brasileiro. Essa derrota aí na Sul-Americana, é claro que ela abala um pouco, né? Porque ela quebra um pouquinho desse encanto que a torcida e essa confiança que a torcida tinha com o time. Né? Isso é fato. Agora, o São Paulo tem problemas iguais ao do Flamengo. Por exemplo, o Caio Paulista está fora. O Caio Paulista faz muita falta, tá voltando agora. Caio Paulista foi o melhor jogador do São Paulo naqueles confrontos contra o Palmeiras. David é uma boa opção. Caio jogou muito. David é uma opção. Perdeu o Marcos Paulo, joelho. assim como Galopo e Ferrarese. Então tem esses problemas. E assim, não encaixou ainda o time... Marcos Paulo agora, né? Marcos Paulo essa semana. 2, 3 dias aí. Até terça-feira, né? Segunda aí, na terça a gente até abordou no Opinião Placar. Esse time não se encaixou ainda. Porque a gente tava discutindo, como é que esse quarteto vai... O Dorival nem teve tempo de... Porque isso daí não é da noite pro dia. Você coloca nem vai ter quarteto. Nem vai ter porque o Lucas Moura provavelmente saia do São Paulo e vai jogar nos Estados Unidos em janeiro de 2024. Então, quer dizer, não deu nem tempo do Dorival ter uns 10 jogos com esse time e todos os jogos são jogos de altíssimo nível. Decisão contra Corinthians, decisão na Sul-Americana, agora final contra o Flamengo. Não é o São Paulo ideal, obviamente que não é. E eu, sinceramente, eu acho que o técnico Dorival não vai colocar o quarteto em campo, cara. Acho que não. Se ele fizer isso, é a morte. Eu acho que não vai fazer. É a morte, porque ele vai precisar de cara para sustentar ali a marcação, tentar segurar o time do Flamengo. Rames Rodrigues não marca ninguém. O Caleri não marca ninguém. Como o Sormani disse, o Luciano só cerca. O Lucas Moura não é o cara da marcação, vai ajudar, mas não é o cara da marcação. Aí você vai estourar tudo em cima do Maia, do Nestor, ou do Alisson e do Maia, dependendo da forma como ele escalar. Se escalar o uruguaio lá que toca bem na bola, mas não marca ninguém também... Então é complicado, São cara. Paulo tem o meio campo... O Dorival tem um problema seríssimo para montar esse time aí, cara. Embora tenha qualidade. Agora, não adianta ter qualidade se você não tiver tempo de trabalhar essa qualidade. Tempo vai ter, esses dias. Mas é bom, porque treino é treino, jogo é jogo, né? Qual é que é? Treino tudo aceita, né? Nestor pela esquerda, Pablo Maia, Alisson e Lucas. Luciano e Caleri. Tá pronto, São Paulo.
Da forma... Mas é o que ele tá falando. Não, sim. Não tem o Ramos Rodrigues. Tem o Ramos Rodrigues. Eu tô falando do Ramos. É o que eu falava. No cenário ideal, deveria tentar montar. Não tem como. A gente tem visto que o Ramos Rodrigues talvez não fique pronto para essa temporada. Então, Mas cai até pronto para essa temporada, não vai ficar pronto para a próxima. Cai até por terra. Não, o Ramos fica, tem 2 anos. Cai até por terra. O Ramos tem 2 anos. Não, o Lucas Moura. Cai até por terra aquilo que eu gostaria de ver em campo com a camisa do São Paulo, que seria o Ramos junto com o Lucas, né? E para um jogo como esse contra o Flamengo, a melhor solução é simplificar. Simplifica, ele tem o Nestor, que não é um volante, é um meia que pode sair pela esquerda, como o Alisson também de origem é um ponta, ou seja, o São Paulo fica veloz ao mesmo tempo, consegue se compactar bem. Pablo Maia faz a primeira saída de bola e deixa o Lucas solto, né, atuando pela essa escalação eu gosto, Facinca, só que o que eu tô dizendo o que ele não pode inventar o Luciano por dentro. Não. Agora é uma loucura que eu vou falar aqui. O time com o Lucas melhora em tudo, pô. Claro. O cara pensa o jogo, dá uma... Não é um jogador que pega a bola e vai pra lateral ou volta pra trás. Ele pega a bola, ele dá 3, 4 passadas, ele já clareou tudo pros companheiros. Porque tem time que só joga pra trás. Ele dá 10 passos, ele já tá lá na boca do gol. Legal. Só que a entrada do Lucas Moura fez o time ser modificado ali no sistema de marcação. Contra a LDU, não o dá pra ter tudo. No primeiro tempo foi um jogador para atuar pelo lado direito, o Lucas Moura jogou mal. Aí pronto. Contra a LDU, o Lucas jogou mal. Aí você já começa a mudar, então. Porque isso é treino, não adianta você só colocar... Não dá pra montar aquela seleção que a gente faz lá do Santos, da Portuguesa, do Palmeiras, do Flamengo, da Itália, com 10 craques. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer a marcação, alguém tem que correr pelos craques, senão não adianta. O que o Dorival precisa sincronizar é o seguinte, na hora que ele baixar a marcação, que ele vai ter a primeira linha da defesa, a segunda linha provavelmente de 4 jogadores ou até 5 jogadores, mas vamos colocar que ele queria 5, né? Não, o meio campo é normal. Ele queria aumentar os jogadores, ao invés de 11 por time, ele queria 15. Ele queria sugerir mais 4 zagueiros. 4 zagueiros. Não é isso. Não é jogar no 8, 5 alguma coisa. 8-5-0. Se ele trabalhar com 5 jogadores, ele vai ter o Luciano saindo lá da frente para baixar pela ponta. E aí ele faz o Nestor com o Lucas, Maia e o Alisson, né? E ele consegue fechar ali o meio campo dele, deixando só o Calera lá na frente. Se ele quiser pensar um pouco diferente para dar essa liberdade ao Lucas, ele pode baixar o Luciano, ele solta o Lucas e o Caleri. E aí ele faz 2 linhas de 4 e... Mas você tá colocando o Luciano de ponta? Ele pode no movimento... No movimento defensivo, se ele quiser fazer o ajuste, ele pode ou trazer o Nestor pra ponta... Acho que ele vai jogar da forma como ele fez no Flamengo. O Lucas Moura vai ser o Arrascaeta dele, vai jogar com o Losango, eu acho. Vai jogar com o Pablo Maia, de um lado o Nestor, do outro lado o Alisson, à frente deles o Lucas Moura e os 2 atacantes. Bernardo, quantas Copas do Brasil o Flamengo conquistou até hoje? 4? 4, né? São Paulo nenhuma. Ô, Sobani, o São Paulo leva a primeira Copa do Brasil, você acha? Nessa situação que tá o Flamengo, na situação que tá o São Paulo? Muito, cara. Naquele momento que ele se fosse mais ou menos, exatamente. Naquele momento, acho que ele levaria. Se o final fosse ali... O Flamengo veio de uma vitória muito importante contra o Botafogo, jogando no Engenhão, lá no Newton Santos, jogando bem, torcida empolgada, música pro Segovinha, foi uma coisa impressionante. Música pro Segovinha, mas do Botafogo. Não, mas o Flamengo fez uma paródia. Mas por quê? Uma paródia, ficou boa aquela... Porque o Segovinha foi o titular. O Segovinha uma lenda escalação errada. Mas o que tem mais na música? Naquele momento, o que tem na música? O Flamengo tá num momento melhor do que o São Paulo. Melhor. O São Paulo, pra mim, concordo com os companheiros, desapontou ser eliminado pela LDU. A arte tá... Gente, desculpa, senhor Mano, a arte tá cortada. Vamos diminuir a gente e abre a arte aqui. Enquanto isso, o senhor Mano vai falando. Essa aí é a campanha do São Paulo na Copa do Brasil. Fala, senhor Mano. Ser eliminado pela LDU é do jogo, entendeu? Mas o jeito que o São Paulo foi eliminado, entendeu? A falta de imaginação do time. E vinha de um jogo horrível com o América, né? Já vinha, exatamente. Uma derrota que o Theo Dorival, depois do jogo, falou assim, se perder pro América é inaceitável. Com todo respeito ao América, óbvio. Mas óbvio. Mas um time que tá na final da Copa do Brasil não pode perder pro América. Não pode perder. E o São Paulo foi um time sem imaginação, né? E enquanto ele teve os nervos no lugar, ele cruzou 4 bolas na área da LDU. No segundo tempo foram 27, totalizando 31. Quer dizer, o time completamente sem imaginação. Desesperado. Pegava a bola, tchum. Isso é um problema.
Se você não tiver repertório, se você não tiver... Sentiu a decisão. Exatamente. Se você não tiver repertório contra o Flamengo, você não ganha no Flamengo. Se você sente uma decisão contra a LDU, que saca o Flamengo. Exatamente. É um time muito mais acostumado. Eu acho que nesse momento, hoje, sexta-feira, eu acho o Flamengo favorito. Naquele momento, o São Paulo, pra mim, era favorito. E a gente falava sobre isso no programa seguinte, aos 2 jogos que definiram os finalistas. Faltava muito tempo ainda Pra final. pra você fazer uma avaliação de um palpite. Falar, não, esse Isso eu aqui acho vai um negócio passar. meio esquisito nessas tabelas, nesses calendários que a gente tem no Brasil. Às É vezes muito a tempo. distância E muito muda muita espaçada. coisa, cara. O São Paulo perdeu 2 jogos na Copa do Brasil. Alguém lembra quais foram? Esporte. Esporte e Corinthians. Esporte em casa, né? 3-1. Era 3 a 1 começou o no trabalho segundo jogo. do Dorival. Aí depois foi lá e conseguiu virar. A propósito, em casa, o São Paulo a gente fala, mas o São Paulo tem umas quedas em casa esse ano aí. Dá umas escorregadas de vez. Ele em perdeu Perdeu pro pro Ituano, Corinthians né? em casa. Perdeu pro Ituano, Sim, a perdeu pro classificação. Corinthians do Lázaro, Ituano, perdeu pro Palmeiras no A Campeonato Água Brasileiro. Santa, né? Que foi no Paulista. Água Santa. Santa. Mas ele perdeu No pro Allianz Ituano Parque. também. O Corinthians passou pelo Ituano na Copa do Brasil. Ah, sim. Mas no Campeonato foi Paulista, empate, o Ituano acho que passou, se segurou o São Paulo. Não, foi o Ituano eliminou o Corinthians. Foi o Água E Santa. o Água Santa eliminou o São Paulo no Allianz Parque. No Allianz Parque, Ah, é, no é, empate. No Allianz Parque, um empate. Mas teve 0-0. derrota pro Esporte. Teve Mas qual foi o grande momento do São Paulo esse ano? Foi contra o Corinthians. Não, pra mim foi Contra contra o Palmeiras. 4-0. 4x1. 4-1. Não, É só você pegar Até os o Pato fez gol nesse jogo. Até o Pato fez um gol, ainda pegou a cabeça no mascote lá É, do. e saiu andando. do São Paulo. Todo mundo. Eu já falei. Fez um grande jogo contra o Santos. Não serve de referência. O Santos ressuscita Lázaro. Esse ano todo mundo deitou. Esse ano não, o Santos adora fazer isso. Agora que eu entendi, não, porque pra mim o tela aí, jogo por foi o favor, Palmeiras. pessoal, os números do Dois jogos contra o Flamengo. Palmeiras. Os números do Flamengo na Copa do Brasil. 8 jogos também, foram 6 vitórias, 1 empate e uma derrota. Lembra a derrota, o Verano? Derrota do Flamengo? A Copa do Brasil. Maringá. Maringá lá Maringá, em Maringá. 3-0. 2-0. 2-0. Mário Jorge era o técnico. Mário Na Jorge volta foi foi quando? 8. 17 Esse gols é o pró, ataque sendo depois do jogo. 8 desses gols contra o Maringá no jogo de volta, né? 5 gols contra, o saldo de gols 12, o Maringá, que não é aquele Grêmio Maringá. Então, a gente vai falar de campeonato de eliminatórias daqui a pouquinho. Nós vamos também colocar no programa de hoje trechos da entrevista que o Casimiro deu para o nosso Luiz Castro e que foi tema da capa da edição anterior da Placar, e é muito importante para falar de seleção, para falar de Copa do Mundo de 2022. Nós estamos sem as revistas aqui hoje. Daqui a pouco a gente pega. Sexta-feira é assim, senhor Mendes. Sexta-feira ninguém vem trabalhar. Ainda mais em feriado. Não, do Casemiro tá lá. Parte da nossa produção desapareceu hoje. Miguelete não veio? O Miguelete veio, mas chegou atrasado. Chegou a revista. Não tá. Ele não tá a revista aí. Olha só, e vamos daqui a pouquinho colocar, né, Miguelete? é do Nós vamos Casemiro. colocar o Atrás Dorival do Júnior mês, falando, né? dá do mês. Pronto, isso aqui é a revista do mês. Então, E aquele o Guia trecho da Libertadores que o segue nas bancas também. que o Facincani Apesar de pediu. muita gente já saiu fora desse lista. Facincani pediu. A quê? gente vai ouvir daqui a pouquinho. Vamos ouvir agora o trechinho do Dorival e a gente Graças. encerra o assunto Copa do Brasil, tá bom? E segue em tudo. Fica quieto, Facincani. Vamos chamar o Dorival Júnior. Vamos lá, o Dorival vai lá Júnior, para ouvir o falar Dorival, aquilo vamos que ouvir o você Dorival. te irritou tanto, que você É, ficou todo achei, incomodado. não dá pra mim. Fala aí, Dorival. Vai, vamos lá. Olha, com relação ao Flamengo, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho que questionar nada. Era o fim do meu contrato naquele momento. A diretoria tinha o direito de fazer a opção se uma renovação ou não. Optaram pela não renovação. Vários assuntos foram abordados, mas eu prefiro não comentar porque a mim, diretamente, não houve nenhuma colocação. Se tivesse acontecido um encontro em que houvessem me posicionado a respeito de um ou outro assunto, eu abordaria, eu falaria sem problemas nenhum. Tudo que foi levantado, eu não sei se foi levantado, questionado, pelo momento, pelo alcance dos resultados que ninguém esperava naquele ano, ou apenas uma situação em que as pessoas provocam para que de repente alguém responda de alguma maneira. Eu preferi sempre ficar quieto, respeitar a posição que foi tomada, entender e agradecer. Primeiro a todo o carinho que eu tive lá dentro, a tudo que eu recebo e recebi do torcedor flamenguista desde o momento em que lá cheguei até a minha saída. E foram assim nas outras duas passagens anteriores.
eu tinha certeza que eu voltaria ao Flamengo em um momento, e por isso que quando aconteceu o convite, eu estava no Ceará, eu não relutei, eu comuniquei primeiramente à diretoria do Ceará e aceitei o convite, porque eu tinha uma convicção muito grande que eu ainda voltaria ao Flamengo, como um dia vai acontecer, não sei se daqui a 5, 6, 7 anos. Você ainda tem essa convicção de que pode voltar? Tenho, porque ainda não terminei o que eu realizaria lá dentro. Que também foi a sua frase aqui na chegada ao São Paulo, né? Exatamente, assim como ainda 2 ou 3 clubes na minha carreira que os trabalhos estão incompletos e que um dia acontecerá. E além do Flamengo, você pode falar quais são? Não, eu não gostaria de falar, apenas falei sobre o Flamengo e sobre São Paulo pela abordagem que existiu. Mas as pessoas sabem que outros trabalhos também ficaram interrompidos pelo momento, até porque os resultados que haviam sido alcançados eram muito bons. Muito bem, Dorival Júnior, ficou incomodado de novo? Não, o que eu falo é o seguinte, ele vai de novo fazer aquele discurso. Não, já fazer aquele discurso. Você continua incomodado? Você ficou incomodado? Sim. Pronto, pra mim, que bom. Respeitar o clube não é querer, vou voltar, blá, blá, blá. Calma. Você ficou incomodado com isso? O quê? Com a declaração do Dorival? O futebol, a natureza do futebol... Você ficou? Momento. Então vai, segue o assunto. Problema nenhum. Eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil. Se internem todos num lugar e fiquem lá. Não, sem aquilo lá. Olha, ao respeito. Se internem. Você já se deu mal com esse negócio de se internar e se subeterno. Não. Eu não falei onde era, você que já vestiu a carapuça. Você não. Você, sendo que você fala em se internar, eu me lembro daquele discurso. Aí você tem o pensamento suruba eterna. Vocês podem se internar num bar e ficar bebendo lá. Facincani, nessa suruba eterna, pode dar um like aqui no programa também, que é importante. Like, tá bom? Vamos começar o assunto Seleção Brasileira. O Brasil vai jogar contra a Bolívia. Como é que é, Sombra? Cala a boca. O cara morre numa suruba eterna. Morre, não vai comer, é eterno. Que hora que ele vai tomar água? Que hora que ele vai ao banheiro? Que hora que ele vai comer, tomar banho? Posso chamar o Casemiro? Vamos começar esse nosso bloco de Seleção Brasileira e de eliminatória da Copa do Mundo, ouvindo o trabalho que o Luiz Castro fez com o Casemiro lá na Inglaterra. Capitão da Seleção Brasileira, né, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, falando justamente sobre a eliminação do Brasil, e a gente começa a pensar em 2026. Fala aí, Luiz. Sobre o jogo contra a Croácia, especificamente, o Brasil vinha de uma classificação jogando muito bem contra a Coreia do Sul, pegando uma Croácia que passou aos trancos e barrancos na primeira fase, depois nos pênaltis contra o Japão e tal. Falo até por mim, porque na minha cabeça, trabalhando lá, um jogo que o Brasil ia passar. Não estava assim, a gente falou, não, o Brasil vai passar. Você acha que para vocês isso aconteceu, mesmo que inconscientemente? Ou uma... Não. Até mesmo como foi a conversa antes? Assim? Não, porque até mesmo nós, já que estava os mais velhos, assim, né, a gente sempre deixava muito claro isso, né? Porque Copa do Mundo, cara, isso infelizmente, cara, eu sempre gosto de falar nesse ponto, que existe o lado bom e o lado ruim, né? São apenas 7 jogos. São apenas 7 jogos, cara. É até um pouco injusto pela grandeza do campeonato. A grandeza do campeonato, você ganhar com apenas 7 jogos. É até um pouco injusto, né? De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, 7 jogos, um momento, futebol é momento. E até mesmo foi igual você falou, um dia que a bola não entra. Porque se você for parar pra pensar, por exemplo, uma Champions League. Teoricamente, assim, é mais fácil, porque você tem 2 oportunidades. Você tem 2 oportunidades, você tem o seu fator casa, você tem o seu fator... se a bola não entrar um dia, você, joga aqui, mas a bola não tá entrando, jogo aqui, jogo com resultado, tenho um jogo de volta. É um pouco, teoricamente, até um pouco mais fácil. Agora a Copa do Mundo é um jogo. Se a bola não entra, a bola não entrou... Tem lesões, tem um momento porque nós somos ser humano, pô, vai ter... Tem dias que nós não vai estar legal, tem dia que o jogador não vai estar legal, tem dia que a bola não vai querer entrar. Mas até mesmo fica até são apenas 7 jogos e até um pouco fácil você ganhar, fácil entre aspas, né? Você ganhar a Copa do Mundo, né? Existem os dois lados, essa coisa que eu falei. Rápido, né? É jogo rápido, né? Coisa de um mês, acabou, pronto, acabou, vambora. Sem dúvida, pra mim, a Copa do Mundo machucou bastante. Essa derrota... Mais do que a de 4 anos antes? A mais, porque... Nós estávamos preparados e nós nos preparamos muito bem para essa Copa do Mundo. A equipe chegou bem, os jogadores, o elenco estava melhor, o elenco tinha mais jogadores,
Mas me machucou bastante. Essa Copa do Mundo me machucou bastante, principalmente não por sair pela Croácia, né? Porque ali quarta de final, quarta, semifinal, ali é detalhe, é o futebol, é o detalhe que a bola não entra, é o pênalti que você faz, é o pênalti que você não faz, é o goleiro que pega, é o goleiro, é a bola que desvia e entra, é o ar, é o vento que não entrou. Então assim, mas eu diria que nós estávamos mais preparados para essa Copa do Mundo. Nós estávamos mais preparados para essa Copa do Mundo e infelizmente nós não conseguimos. Acho que me machucou assim bastante, fiquei bastante tempo assim sem ver futebol. Até mesmo, por exemplo, quando você joga uma Copa do Mundo no fim da temporada, acaba a temporada, acaba a Copa do Mundo, você tem aquele mês de você, as suas férias de você um pouco esquecer. E não, esse nós tivemos uma semana, tivemos que voltar. Foi muito legal para mim que eu voltei assim e as coisas continuam muito bem para mim aqui no Manchester United, né? Pelo contrário, até melhorou, até melhorou, sabe? Me machucou bastante, essa Copa do Mundo me machucou bastante porque nós estávamos bem, sabe? Estávamos preparados para essa Copa do Mundo, sim. E, bom, você certamente, como todos nós brasileiros que sofremos muito com a derrota, revimos o lance do gol da Croácia muitas e muitas vezes. Sim, sim. O que explica aquela jogada, Casemiro? Faltando 4 minutos, o time muito exposto, né? Não, cara, não. Eu não diria que... muitas vezes, assim, até mesmo tentando explicar para você, assim, o lance a bola entra no Pedro, Pedro tenta achar o Fred, que ele estava sozinho, ele tenta achar o Fred, um lance normal, o Fred vai, tenta fazer o Fred, ele meio que ganha a bola vai para frente, o Fred tenta ir para frente, a bola vem alta, Danilo ganha a bola sobra para não sei quem, Luka Modric domina, eu toco na bola, eu ganho a bola, eu ganho a bola, sou eu que ganho a bola, a bola sobra para eles, assim, isso é coisa de futebol, cara. Isso é coisa de futebol, assim, por isso que eu te falo, cara. Futebol é muito bonito, por quê? Porque nem sempre o melhor vai ganhar. O que joga melhor vai ganhar, nem sempre o que tem o melhor elenco vai ganhar. Mas assim, o futebol, ele é tão bonito por essas coisas, ele é tão bonito por esses detalhes. Eu não diria que ali foi um erro de alguém ou uma tomada de decisão de alguém, não, pelo contrário, cara. São coisas que acontecem no futebol, são coisas que infelizmente não tá no nosso alcance. Depois o cara chuta, a bola bate no Marquinhos, o Alisson meio que escorrega no lance. Então, assim, era pra ser. Pô, Casemiro, você tá sumindo. Sim, mas era pra ser. Mas o plano não era recuar, era manter... Não é recuar. Como é que você vai me recuar num lance que a bola tá lá no escanteio? Sim. Isso não tem como você querer recuar. Não, perdeu a bola, vamos voltar pra trás. Não, isso não é futebol. Pô, agora é muito bonito você falar, pô, o Pedro tocou a bola foi pra frente, pô, vamos voltar todo mundo aqui dentro da grande área. Pô, agora é muito legal você falar, é muito bonito. Mas sim, não teve nenhuma ação ali que foi tomada errado. Uma ação que foi tomada errado. Então, aconteceu ali. Então, agora é muito fácil. Pô, se a bola do dia tal eu tivesse ali também, eu queria estar ali, queria fazer o gol. Teve chance, exatamente, teve chance para matar o jogo. Aconteceu séries de coisas. Então, assim, não tem nada no lance assim bem específico. Uma coisa que certamente você também já ouviu é por que o Casemiro deu um carrinho do Modric e tal? E aí uma pergunta realmente assim que fica na nossa cabeça, você estava pendurado, né? Sim, eu estava com amarelo. Então, se tomasse um cartão, eventualmente perderia uma semifinal, poderia ser contra a Argentina. E até mesmo estava na sua cabeça. E vou dizer uma coisa. Eu tomava o cartão, a gente tomava o gol, eu não bati o pênalti. E aí, são mil situações que a gente faz. Mas o seu cartão estava na sua cabeça naquele jogo? Você ficou pensando, não posso tomar cartão? Não, pelo contrário, não, isso não é o meu estilo de jogo. Claro que você sempre tem que tomar cuidado com o cartão amarelo, mas eu nunca vou mudar o meu estilo de jogo pelo cartão amarelo. Se for para fazer uma falta, for dar como a gente vê, for para dar uma voadora no Luka Modric, eu ia dar uma voadora no Luka Modric, mas não, eu toquei na bola, eu roubei a bola, sou eu que roubo a bola. Então assim, se eu faço a falta, toma amarelo, a gente fica com a menos, time fechado, a gente toma o gol 1-1, eu não bato o pênalti. Tá, pô, o Casemiro foi expulso, né? Não bateu o pênalti. Então assim... Não, e se passa, depois a gente vai falar exatamente, são mil coisas. Então assim, eu sempre gosto de falar que aconteceu. Então, infelizmente assim, é claro que cada um pode ver de um ponto de vista, mas eu acho que naquele lance ali, naquele jogo ali, era pra ser assim. Era pra ser assim. Claro que dói, pô, dói. Pô,
eu tava no campo. Sou brasileiro, pô, eu quero ganhar o título, quero ganhar uma Copa do Mundo, pô, quero entrar na história, pô. Dói, pô. Pô, dói na torcida, dói nos 210 milhões, dói. Mas, pô, eu sou o cara que tô lá dentro, da responsabilidade. A pessoa que mais dói é em mim. A pessoa que mais dói é em mim. Que eu tô lá dentro. Eu tô representando esses 210 milhões. Então, assim, pô, Casimiro, você não faria diferente? Não, eu não faria diferente nesse lance. Pelo contrário, pô, aconteceu. São coisas que acontecem no futebol, são coisas que acontecem nesse lance e fazer o quê? Infelizmente, o futebol são detalhes que você acaba acontecendo. Você torceu pela Argentina na final? Pela Argentina? Às vezes tem um amigo no clube? Não, inclusive nem assisti. Nem assisti. Depois que nós perdemos, eu fiquei, sério, vou ser bem realista, acho que eu fiquei um mês assim, sem ver futebol, jogando já no Manchester United. Já fui lá, mas fiquei um mês sem ligar a televisão, porque até mesmo quando você liga a televisão passa a reprise, né? Dos jogos. Cara, machucou bastante, assim, cara. Inclusive, eu vou ser bem sincero, evitava um pouco de falar de futebol. Era até difícil, porque tinha que estar jogando no Manchester, mas evitava um pouco de falar de futebol, não falava de Copa do Mundo. Até mesmo um dos meus melhores amigos aqui, que é o Licha, que é o Lisandro. Argentino, foi campeão, pô, com todo respeito, com toda educação, dei parabéns para ele e tal. Se tem alguém que merece, assim, dos meus amigos, era o Lisandro. Então, assim, mas parabéns para eles. E, bom, se eles mas ele também não tirou uma onda, assim, respeito e tal, né? Mas por isso, tirar uma onda, comigo não tem essa não, pô. Sabe? Exatamente, sabe? Mas assim, não tirou onda, até mesmo dei parabéns para ele, que é um cara que merece, cara que, pô, esse garoto é excepcional, cara. Esse tá jogando muito, né? Zagueiro baixo, mas porra. Cara, me surpreendi muito com ele, sabe? Então, assim, é um grande amigo que eu tenho, admiro muito e dei parabéns pra eles, assim, e tal. Até mesmo que quando via ele, assim, né? Até mesmo depois, pô, vida que segue e tal. Sabia que ele tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Mas assim, doeu bastante a Copa do Mundo. Muito bem, Luiz Castro com o Casimiro, revelações importantes, detalhes importantes daquilo que aconteceu na Copa de 2022. Agora a Copa de 2022 é passado. O Neto, nosso grande amigo Neto, né, porque a gente tem um maior respeito, carinho, né, e admiração, um baita jogador, um baita ser humano, eu adoro o Neto. O Neto, pra mim, cometeu uma gafe. Isso pode dizer que ele cometeu uma gafe. Né? Diz que o Casemiro é o maior volante da história da seleção brasileira. Tem essa da Ô, Netão! Não. Porra, Neto! Isso é uma hipérbole. O Neto é cheio disso, de falar essas coisas, né? Em alguns momentos. Não é, né? O maior volante da seleção da história da seleção brasileira, eu posso citar aqui, acho que é o Zito. Meia dúzia. É o Zito. O início de temporada do Casemiro, inclusive, é ruim. Ele tá sendo criticado na Inglaterra. Eu acho que eu cito outro, cara. Pra mim foi mais emblemático. O Clodoaldo, cara. Não, o Zito foi bicampeão brasileiro. Mundial e faz gol na final contra a Tchecoslováquia. Mas teve o Clodoaldo... Falcão. Teve... Não, o Falcão foi mais que o Casemiro, o Falcão foi. Muito mais. Foi mais jogador que o Casemiro. Ele foi o Elzo. Bem a sua cara. Elzo, como é que era? Alemão, Elzo, vendo aí. Coisa, e entendo que você tenha a visão do Zito, até pela liderança, pelo capitão, que ele foi na história do Santos, da própria seleção brasileira, não como capitão, mas como líder. Imagens da seleção brasileira mais técnico, né? No início da semana, quando chegou. É a estreia do Fernando Diniz como treinador da seleção. E houve nessa semana também, na segunda-feira, a desconvocação do Antony. Ainda bem, e foi tarde. Não deveria ter sido convocado. Não deveria ter sido convocado. E aqui, a gente faz aqui sempre essa... Eu faço questão sempre de fazer essa menção, porque tem muita gente no esporte, quando a gente vai falar de esporte, fala assim, puxa vida, a carreira do Antony, o que será desse rapaz? Não sei o que. Eu estou e andando para a carreira dele. A vítima dessa história do Casimiro, do Antony com a sua noiva, é a menina. Não é a carreira do Antony. A carreira do Antony é que se estrepe, né? Se ele nunca mais jogar futebol, azar dele. O que ele fez é que é absolutamente inaceitável. Não devia ter sido convocado. E a CBF, tardiamente, o desconvoca, colocando essa questão mais ou menos no mesmo patamar. Foi rápida, do Paquetá na hora saiu.
Coloca mais ou menos no mesmo patamar, sendo que o que aconteceu com a menina é muito mais grave do que o envolvimento do Lucas Paquetá e do Luiz Henrique também, né? E o do Paquetá ainda não se tem nenhum tipo de... Que é uma investigação que está sendo feita. O Paquetá tá julgando. A noiva do Antônio tem áudios, tem áudio, tem foto, tem imagem, tem tudo. A justiça ainda não condenou. Machucada, a justiça dedo não condenou quebrado. porque os processos levam tempo, mas é muito evidente o que aconteceu. Não existe nenhum tipo de justificativo atenuante para essa situação. Nenhum. Então, até Antônio Cortado... fala dele, ele é um réu, confesso, nas gravações, né? Cortado e o Gabriel Jesus foi convocado. O Jesus fez um golaço aí, né, contra o Manchester United. Golaço. Mas assim, ele não está sendo titular, mas está voltando para a seleção brasileira. Enfim, eu estava falando com o Berna sobre isso, né? A gente falou no Mundo Placar sobre isso, né, nessa semana. É mais do mesmo, cara. Tem muita gente que fala, pô, mas essa é a seleção? Cara, você vai cavocar, não tem mais. Era muito louco convocar o Tiquinho Soares pra vocês? Não. O Tiquinho Soares estava no radar do Então, já dá uma chance. É porque o Antônio é um cara que não joga exatamente na mesma função do Tiquinho, entendeu? É uma outra, ele joga aberto. O Gabriel Jesus, você pode falar a mesma coisa, também não joga, mas ele pode fazer um jogador, ele te dá essa opção a mais que o Tiquinho não te dá. O tal do Richarlison também faz isso. Aliás, o Richarlison foi muito bacana com a molecadinha lá em... Eu sou um crítico feroz do Richarlison, mas ele fez questão... meia hora atendendo a porta do hotel, atendendo todas as crianças, tirou foto com todo mundo, e a hora que ele entra no hotel, todo mundo bate palma pra ele. O Richarlison, Não, ele como ser humano é maravilhoso. Como jogador de bola, ele não tá jogando bem. Esse é o problema, porque assim, é bacana tudo que ele faz, agora ele precisa jogar bola, e ele não tá... E ele parou naqueles 2 gols lá que ele fez na... Ele fez um gol contra o Fulham na Copa da Liga, o Tottenham foi eliminado, e ele virou reserva. O Son, que é ponta, virou titular de centroavante. Sul-coreano no Tottenham. Sul-coreano, não é norte-coreano. Não, é sul-coreano. Norte-coreano não tem nenhum jogador. Não tem nenhum jogador. E aí... Mas tem futebol. Coreia do Norte a gente se preocupa com o jogou contra o Brasil na Copa de 2010. Perdeu só de 2-1. Vamos montar a seleção, vai, Flavinho? O maior estádio do mundo. Vamos montar a seleção, vai. Temos o maior. Vamos lá, montar a seleção brasileira. Vamos pendurar ele na primeira... No Lampião. No Lampião lá. A escalação da seleção brasileira hoje, já temos a escalação? Não temos. Vamos montar a prévia. Vamos montar nós aqui. Vamos lá, vai. Vai jogar o Alisson. Óbvio que vai jogar o Alisson. Pra mim tem que ser o Alisson. Tá, eu queria que fosse o Ederson, tá? Mas tudo bem. Eu queria que fosse o Ederson também. Eu queria que fosse o Cássio. Eu queria que fosse o Cássio. Bota o Lucas Perry. Não, mas tudo bem, é o que tá aqui, né? Pra mim é o Alisson. Eu queria que fosse o Gilmar dos Santos Neves e eu queria que a 10 fosse do Pelé. Laterais, vai jogar, na minha visão, vai jogar na direita o Danilo. E na esquerda o Renan Lodge. Eu acho que é o Caio, viu? Acho que é o Caio. Bom, vamos lá, vai. Danilo. Eu acho que... Não, por fora, absoluta falta da opção Danilo. Caio Henrique. Eu acho que o Caio Henrique. Foi o Fernando Diniz quem transformou ele lateral esquerdo. Exatamente. Eu acho que o Caio Henrique. Eu gosto do O time do Mônaco tá bom. O Mônaco ganhou do Zagueiros temos o naturalizado Ibanhes, porque o cara que chama Ibanhes pra mim não pode ser. Mas ele tem ascendência no Mas é o Marquinhos joga, com certeza. Marquinhos, certeza, e mais Marquinhos e Nino. Eu acho que o Nino joga. É que o Nino joga do lado direito. O Marquinhos joga do lado esquerdo. Ele vai botar o Nino. Quem você acha que vai, Facicani? O Ibanhes. Eu acho que vai o Ibanhes, e o Ibanhes é bom lembrar, ele faz uma zaga lamentável no time do Al-Ahly. Então por que ele vai jogar? Tomou de 5 do Alfaté no último sábado. O cara é péssimo, não joga nada, tomou de 5, mas vai ser titular. E na Roma também. E na Roma também, o Nino trabalha com ele. E na Roma, por que convoca um cara como esse? Porque, mesmo, deixa pra lá, não quero nem falar de convocação. Não, você tem que falar. Não posso. Você tem um compromisso com o público. Seja firme agora, meu amigo. E diga o que aconteceu. Pra mim, convocação brasileira... Qual vai ser a dupla? Pra mim, Nino e Marquinhos. Seleção brasileira de convocação. Nino e Marquinhos. E você? Pra mim vai ser Marquinhos e Ibanhes. E você, eu acho que vai ser... Sem merecimento. Você? Isso aí, Marquinhos e Ibanhes. Ibanhes também? Você decide, porque tem... Não, eu falei, eu acho que será Nino e Marquinhos. Nino e Marquinhos, tá? Ok. Aí, o meio de campo. Casemiro não vai deixar de jogar. Casemiro volante. Dá as outras opções, Flavinho. Temos aqui André, Bruno Guimarães, Joeliton e Rafael Veiga. Não acho que ele vai colocar o André. Bruno Guimarães e Joeliton. Vai colocar o André, vai tirar o Casemiro? Pra mim, não, vai botar André e Casemiro. Não dá, não tem sintonia essa Pra mim vai Casemiro e Bruno. Pra mim, pra jogar contra a Bolívia em casa, André e Casemiro, você tá maluco? Casemiro, Bruno Guimarães e Joeliton. Joeliton. Eu acho que o Bruno joga.
Bruno joga. E a Bruno e Casemiro é a mesma coisa que o Bruno. Não, o Bruno é um jogador de bate-chegada. Não, ele é primeiro cabeça de área no Newcastle. Se ele quiser ter um pouquinho de noção de pode estar jogando entrosamento, assim, mas no Atlético ele um não era pouquinho de noção de cabeça. entrosamento e pegar o momento da equipe, ele coloca o Bruno com o Joelito. Que jogam no Newcastle. O Joelinton, se entrar aqui, ninguém sabe quem é. Sim. Mas como joga no Newcastle, tá na seleção. A propósito, o Newcastle começou grandão, aí tomou pau do City e perdeu pro Brighton. Olho nesse Brighton. Olho nesse Brighton. O ataque, vamos lá. Rodrigo, Vinícius e Richard. Não, Vinícius tá fora. Foi cortado. Perdão. Neymar aqui, ó. Neymar, Rodrigo. Tem que saber quem é aqui, se é o Não, o Richarlison. Neymar tá fora. Rodrigo. Eu acho que joga o Martinelli Neymar. na ponta esquerda. Mas o Neymar tá fora. Ele tá convocado. Ele Tá na convocado. seleção. Mas ele se apresentou? Se apresentou na segunda noite. Então, Neymar, Rodrigo Eu acho que esse Joelinton não vai jogar. O Sormani é um sarrista, né? Richarlison. Eu acho Quem que você acha? sexta Rodrigo, hoje, Neymar e Richarlison. Richarlison, lógico. O Lucas já foi, 3 Seu ataque. Seleção dos amiguinhos. Eu acho que vai jogar o Rodrigo. Se o Neymar puder jogar, obviamente ele vai jogar. E... As outras opções aqui são o Gabriel Jesus, Acho que o Martinelli vai ser o ponto esquerdo. o Rafinha. O Neymar Richarlison. flutua aqui, ó. Joga sem centro Eu agora. acho que ele vai colocar o Richarlison. Acho que ele vai colocar Rodrigo, Richarlison e Martinelli. E o Neymar você fora? acha que vai ficar fora? Não, pra mim o Joelinton não jogaria. Jogaria o Neymar. Então vem o Neymar aqui. Pode ser também. Pra você. Eu acho que o Martinelli precisa entrar nesse time aqui, O cara. Martinelli tem que jogar. Por que tem que jogar? Tá Ele jogando pagou pra imposto? caramba. Joga Ele bem, joga joga bem. bem. Martinelli é Mas dono de jogou colégio. aonde? Não, Onde tá os bem, caras tá bem, jogaram tá aí na bem, Copa do tá Mundo, não bem. fizeram nada. Não, bem, mas o eu Martinelli colocaria- é a reserva do Vinícius Júnior. Aí ficou uma dúvida aqui, Martinelli e Neymar. O Neymar, enfim. tá. Mas Então, isso- vamos lá. Então, teríamos aqui Alisson, Danilo, Nino, Marquinhos e Caio Henrique. Casemiro, Bruno e Neymar. Ou Casemiro, Bruno e Joelinton. E no ataque, Rodrigo, Richarlison e Martinelli. Ou Rodrigo, Richarlison. Eu acho que ele vai jogar e Neymar. com dois volantes ali, o Bruno e o Casemiro. Ele vai tirar o Ele vai abrir o Joelinton. Rodrigo de um Agora, lado, vai abrir agora, o Neymar ali na o esquerda. Neymar centralizado, o Joelinton lá na frente. Pode ter Martinelli. uma prudência aí Rápido dele pra gente. tirar o Richarlison, colocar o Neymar flutuando ali, ter o Martinelli com o Joelinton por dentro. Segovinha. Aqui, ô Segovinha, vamos ver mais um trecho rápido aqui. Um trecho rápido do Casemiro La entrevistado mamita. pelo Luiz Castro, lá na Inglaterra, Mamita falando é a sobre mãezinha. a importância da amarelinha. Mi É mamita. isso, caçada? Pô, Vai aí, Casemiro. Mãezinha. Eu não acho que não tem esse amor à camisa, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas até até confundem um pouco, porque hoje eu até vou um pouco por outro lado, que a rede social, hoje as pessoas com as redes sociais, ela passa uma imagem, rede social é bom e ruim. Às vezes as pessoas passam uma imagem que não está interessado nisso. E as pessoas que antigamente você não tinha essa visibilidade, você não tinha essa aproximação do seu ídolo. Então assim, por exemplo, hoje tu vê um jogador fazendo X coisa ou alguma coisa, esse jogador não está interessado. Não, as coisas não são assim, sabe? As coisas hoje as redes sociais hoje ela mudou muito. Então as pessoas hoje ela tem muito mais visibilidade nas coisas e ela acha que esse não está interessado nisso, por isso, e não está interessado por aquilo. Mas não, as pessoas, as pessoas hoje não sabem que no alto nível existe um preço a ser pagado, cara. Existe um preço a ser muito pagado. Às vezes, hoje as pessoas veem os 90 minutos, mas não vê o trabalho no dia a dia, não vê o tanto de sofrimento que... tu ganha dinheiro pra caramba. Sim, mas a responsabilidade, foi o que eu te falei, eu tô representando 210 milhões de pessoas dentro do campo. Responsabilidade, a responsabilidade dentro do campo, o preço, no sábado e domingo você ter o jogo, Casimiro, você está reclamando? Não estou reclamando. Você está dando justificativa? Não é isso, sou eternamente agradecido que eu sou um jogador de futebol, sou eternamente agradecido, sou muito agradecido que eu sou um jogador de futebol, mas existe um preço a ser pagado, hoje existe, você tem que dormir bem, os 90 minutos hoje, é apenas um espetáculo.
Agora, o trabalho do dia a dia, o trabalho do mês, o trabalho do ano, mantendo um alto nível tanto tempo, esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Esse é o preço a ser pagado, sabe? Então, assim, cara, eu não acho que os jogadores a dia de hoje não tem, como as pessoas falam, né? Não tem amor à camisa. Eu não acho isso. Mas sim, as pessoas acabam se equivocando até mesmo pela imagem que a pessoa transmite, né? Esse não tá interessado em nada, esse só faz coisas erradas, Eu acho que hoje as coisas são muito mais abertas. Mas assim, eu acho que amor à camisa, eu acho que existe muito, existe de todos, principalmente quando você vê uma derrota contra a Croácia e você entra no vestiário, cara, você vê jogadores chorando como uma criança. Parece meu filho de 2 anos chorando. Até na zona mista ainda tinha, tava nítido mesmo. Cara, assim, vou ser bem sincero pra você. Eu acho que de uma derrota de um jogo que eu chorei, eu acho que foi a única que eu chorei. Não, foram 2. Foram 2 que eu chorei de uma derrota. Qual foi? Contra a Bélgica, únicas derrotas assim que eu chorei. Pô, você tá falando que você não sentiu das outras? Não, senti muito. Quando perde um jogo, quando perde. Mas chorar, pô, eu odeio que as pessoas vejam chorando. Eu odeio, não gosto. Não gosto, até mesmo pelo meu estilo assim de xerifão, eu não gosto. Mas acabou o jogo, até mesmo a gente foi pro hotel, estavam meus filhos, tentei manter a postura ali e tal, de sério e tal, mas cheguei no quarto, chorei como uma criança. E cara, isso sim, digo que era amor à camisa. Pô, você tá chorando, você tá triste que você não conseguiu o seu objetivo, mas ao mesmo tempo, eu depois da Copa do Mundo, pô, falei, cara, e é uma coisa que eu aprendi também na minha vida, cara, vou colocar minha cabecinha no travesseiro bem, porque dei o meu máximo e tentei fazer o meu melhor possível, sem dúvida, dentro do campo. E não desistiu, bora pra próxima. Bora pra próxima e vamos, que o trabalho segue, até mesmo que foi o que eu te falei, uma semana tinha que estar aqui no Manchester, já tinha que estar trabalhando de novo. E, cara, mas na seleção também você nem pensou em tirar um tempo, um semestre longe, não passou pela sua cabeça? O futebol não te permite isso. O futebol não te permite isso. E até mesmo antes de ter essa convocação, a próxima convocação agora, o Ramon, ele me ligou, cara, e foi um cara assim que foi um cara muito simpático, um cara muito gente boa comigo, me ligando, um respeito muito grande por mim. Então, assim, cara, acho que, sem dúvida, o futebol não te permite isso. O futebol não te dá tempo de você parar e você pensar. Não, uma coisa acontece atrás da outra e vida que segue. Muito bom, legal. Casemiro falando mais um pouco de seleção brasileira. Chegando ao fim, o Opinião Placar dessa sexta-feira. Tem legal, Brasil, cara, e Bolívia hoje à noite, no Mangueirão. É um programa um pouquinho mais curto, né? Porque é quase feriado, né, gente? Porque é um pouquinho mais curto, mas segunda-feira a gente volta. Vamos no Força Martelo tomar uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha no Força Martelo agora. Vamos aproveitar esta sexta-feira. E Segovinha, você queria dar a letra da música do Segovinha? É isso? Assim, foi você que foi? Não. Por que você fala? Você tá desde domingo passado cantando Segovinha. Segovinha. Sormani e Bernardo. Os dois falaram aqui, né? Até a música do Segovinha. Então vamos encerrando o nosso Opinião Placar de hoje. Lembrando que quem vai pegar o jogo do Mangueirão é o Facincani para fazer o comentário. Depois é contra o Peru. Quem vai pegar o Peru? Pega o Peru também no jogo da semana que... Falou, tchau. E no segundo turno também. Segundo turno. Bom fim de semana pra todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta aqui com o Opinião Placar às 11h30 pontualmente, tá bom? Pra falar daquilo que aconteceu, que vai acontecer hoje à noite no Jogo do Brasil, nas outras partidas das eliminatórias e tudo da expectativa enorme que a gente vai ter nessa semana que vai começar agora pra primeira grande partida final da Copa do Brasil, tá bom? Abraço a todo mundo. Valeu, Sormani. Valeu, Quesada. Valeu. Falou, tchau. Bernardo. Tchau, Segovinha. Um abraço. Valeu. Segovinha.